Bom dia. Cabe-me dar as boas-vindas a quem decidiu participar neste webinar dedicado ao concurso Jornalistas em Rede, uma iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares e do Público na Escola, um projeto de educação para os mídias do Jornal Público. O meu nome é Bárbara Simões, sou jornalista, sou coordenadora do Público na Escola. Tenho aqui comigo um grupinho alargado de participantes que começarei a apresentar. Nós vamos ocupar estes 45 minutos deste webinar com os assuntos, serão os temas deste concurso que se divide em dois, a entrevista e a reportagem. O webinar vai ser gravado e podem colocar questões, fazer perguntas, tanto por escrito, à medida que nós vamos falando, como depois, no final, num espaço que reservaremos para esse efeito. Comigo tenho aqui, começando pelas vencedoras da última edição do concurso. Eu estarei sempre a falar no feminino porque são mulheres aqui à minha volta. Eu tenho a Beatriz Carquejo, que venceu na parte de entrevista. Hoje é aluna do 10º ano no Colégio Internato dos Carvalhos, em Gaia. Quando concorreu, estudava no agrupamento de Passos de Brandão, em Santa Maria da Feira, onde andava no 9º ano. A Carolina, pelas vencedoras do Prémio para a Reportagem, a Carolina Encarnação e a Sara Cruz, do agrupamento de escolas do Fundão, hoje estão no 9º ano e quando concorreram estavam no 8º. Tenho Helena Salazar, professora de português no agrupamento de escolas Santos Simões em Guimarães e que esteve impulsionadora da participação de uns alunos que também venceram com uma reportagem na edição anterior do concurso. A Luísa Gonçalves, que é professora e também coordenadora do Público na Escola, e Carla Fernandes e Raquel Ramos, responsáveis pela dinamização deste projeto na rede de bibliotecas escolares. Ao longo destes 45 minutos, iremos viajar entre o Gatil Simãozinho, em Guimarães, e a terra do Fundão, que está onde o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, passou parte da infância e viveu um tempo que muitos hoje ainda recordam, com passagem por Passos de Brandão. A unir estes elementos no concurso, na última edição do concurso, na entrevista e a reportagem, o que é que têm em comum? Curiosamente, têm em comum a presença de uma data que é o 25 de Abril, natural no ano em que se comemoraram os 50 anos da Revolução, direta ou indiretamente está aqui, como iremos ver, e temos também um curioso diálogo entre gerações, uma vez mais, direto ou indiretamente, que é um elemento muito enriquecedor da participação e do que ela, neste concurso e do que ela implica, como também iremos ver. Para quem está a participar, para que possam ficar a saber um bocadinho mais como se faz uma reportagem, como se faz uma entrevista, qual é a ideia, o que é importante procurar, com o que é que não devemos estar preocupados. Nós vamos fazer isso à medida que eu for falando com as vencedoras de cada uma das categorias. É uma maneira mais interessante e dinâmica de estarmos aqui a pôr um bocadinho de teoria pelo meio. Do concurso propriamente dito, vai falar-nos agora a Carla Fernandes. Obrigada, Bárbara. Bom dia a todos. Vou apenas aqui lembrar alguns aspectos que têm a ver com o concurso Jornalistas em Rede, que é apenas uma das modalidades do público da escola. Como sabem, temos também o Isto Também é Comigo, direcionado para o ensino secundário e que também se foca mais na questão do artigo de opinião. Focando-nos no Jornalistas em Rede em particular, nós temos, portanto, aqui dois géneros que não são literários e que são jornalísticos em destaque, nomeadamente a reportagem e a entrevista. Todos os anos, o público na escola lança a oportunidade de os alunos, com os professores bibliotecários e os seus professores titulares de turma, poderem, efetivamente, no terceiro ciclo, submeter alguns textos sobre
ou temas da atualidade, temas que os inquietem de alguma maneira, temas que os interessem e que os levem também a pesquisar um bocadinho mais para poder falar sobre eles, tanto na modalidade de reportagem como na modalidade de entrevista. E agora só aqui assinalando para não deixar esquecer os prazos, na modalidade de reportagem, nós temos o lapso temporal para submissão dos trabalhos de 21 de outubro a 21 de fevereiro. Os resultados sairão a 21 de março. Isso quer dizer que nós ainda temos mais de um mês para poder submeter as nossas reportagens. Quanto à entrevista, a entrevista é um bocadinho mais tardia, portanto, começa a submissão das entrevistas a 6 de fevereiro e acaba a 6 de maio. Está prevista também a divulgação dos resultados a 6 de junho. Portanto, temos aqui ainda um prazo alargado para podermos organizar as nossas coisas no sentido de dar visibilidade aos textos que os nossos alunos vão produzindo na escola, quer aqueles que se destinam ao jornal escolar, quer aqueles que podem sair para além dele e serem, portanto, depois divulgados a nível nacional pelo jornal público. Mais uma notinha para terminar. Quais são os critérios de avaliação destes trabalhos? Primeiro, muito importante, a ligação à atualidade. Portanto, é muito importante que os vossos textos, seja a reportagem, seja a entrevista, que tenham ligação a temas da atualidade, que não se refiram, por exemplo, a coisas que, enfim, já estão datadas no tempo. Portanto, o que nos interessa é que os alunos saibam e possam refletir sobre os temas do presente. Depois também a criatividade e a forma como o fazem. Aqui a criatividade, chamamos também a atenção para a importância de acrescentar sempre uma fotografia devidamente legendada para poder ilustrar o tema que estão a tratar. Depois também o respeito pelas marcas do género linguístico. E para falar sobre as marcas, quer da reportagem, quer da entrevista, eu vou novamente dar a palavra à Bárbara Simões e às meninas que estão aqui e à professora Helena Salazar, que vão falar mais especificamente do processo de trabalho no âmbito dos jornalistas em rede, daquilo que efetivamente nos anos anteriores fizeram e como fizeram. Muito obrigada. Antes disso, porém, Carla, temos a Obrigada, Carla. professora Não, Luísa. Obrigada, Carla. Estou com sono, estão a ouvir-me? Sim, está tudo bem. Pronto. Obrigada, Carla. Antes de passarmos aqui à entrevista e à reportagem em separado, eu vou pedir à Luísa que nos fale um bocadinho o que é que significa participar neste tipo de concursos? Ou seja, nós público na escola, temos também com a RBE o outro concurso, o Isto Também É Comigo. E escrever um texto de opinião para participar no Isto Também É Comigo é desde logo um exercício mais solitário, não é? Cada aluno, cada aluna está ali, escreve o seu texto, leu e parte de um trabalho do público. Aqui não, aqui nós não temos ponto de partida. Tudo isto implica coisas muito diferentes para um aluno, uma aluna, para uma escola. E eu gostava, Luísa, de te ouvir um bocadinho a falar sobre isto. Obrigada, Bárbara. Muito obrigada por se juntarem a nós e mostrarem interesse em participar neste nosso concurso, Jornalistas em Rede. Esta iniciativa, como já foi dito, promovida pelo Público na Escola, que é o projeto de literacia mediática do Jornal Público, e pela rede de bibliotecas escolares. Eu, de forma muito rápida, então, vou tentar que percebam melhor porque é que achamos que este concurso pode ser uma boa ideia, pode ser interessante para vocês e, claro, tentar conquistar-vos para esta experiência, pincelando aqui algumas características de cada uma das coisas que estamos aqui a falar. E então, para começar, o que é que pretendemos com esta iniciativa? Acima de tudo, que olhem mais à vossa volta, que saiam da sala de aula, que vão para a rua, que encontrem boas histórias para contar e pessoas interessantes para entrevistar. Que tenham experiências jornalísticas que enriqueçam as vossas aprendizagens da sala de aula, que sejam mais observadores e críticos sobre o que se passa no mundo e que percebam como é importante estar bem informado. Queremos contribuir para que compreendam o mundo da informação, dominem algumas das suas ferramentas e as possam usar para serem mais ativos na vossa escola, nas vossas comunidades no mundo.
Como já perceberam, este concurso acontece em 2 momentos, primeiro dedicado à reportagem e depois à entrevista, 2 géneros jornalísticos muito utilizados pelos mídia. E porquê é que juntamos a entrevista e a reportagem no mesmo concurso? Será que têm algo em comum? Pois, logo à partida, as 2 têm uma intencionalidade comunicativa. Requerem que estejam motivados, envolvidos, ou seja, que percebam porquê e para quê vão fazer uma reportagem ou entrevistar alguém. Exigem que sejam capazes de explorar, pesquisar e selecionar de acordo com critérios bem definidos. Implicam que estejam a par da atualidade e que apliquem os vossos conhecimentos linguísticos de forma correta, criativa, nas diferentes fases da criação textual, seja na preparação, seja na textualização, seja na revisão. E, claro, muito rigor e responsabilidade, porque vão ser publicadas. E, acima de tudo, implicam sempre questionar, questionar, questionar. Sem isso, não há jornalismo. Mas vamos ver alguns aspectos que as particularizam. Vamos começar, por exemplo, pela reportagem. Uma reportagem é aquilo que não podemos fazer sentados numa secretária à frente do computador. E quem nos diz isto é o Marco Vaza, um repórter do Público, num recurso que disponibilizamos para apoio a este concurso. E acrescenta, temos de ir para o terreno, temos de falar com as pessoas, fazer perguntas, ver coisas, estar atento, anotar impressões, as impressões gerais, coisas que vêm à cabeça enquanto estão naquele ambiente, coisas que posteriormente podem ser integradas no texto que depois vão escrever. A curiosidade, como já foi dito, é essencial, a curiosidade de ir aos sítios, de falar com as pessoas, de ver as coisas com os próprios olhos. Depois é escrever o texto recorrendo às notas, às gravações, ao que vivenciaram, dando-lhes forma com uma linguagem clara, viva e criativa que consiga ali agarrar o leitor. Um bom título, claro, e boas imagens são essenciais. O que dizer sobre a entrevista? A entrevista vive perguntas e respostas. Quem vou entrevistar? O que é que eu sei sobre essa pessoa? O que é que eu quero saber mais? Quais são os aspectos da sua vida que nos interessam aprofundar? Estas são algumas das questões que vocês devem ter bem presentes a par de um rigoroso trabalho de pesquisa. Devem manter o foco nos aspectos que vos levaram a escolher aquela pessoa específica para entrevistar. As perguntas que lhe querem fazer são distintas das que fariam a uma outra pessoa ou até a essa mesma pessoa numa outra situação. A formulação dessas perguntas e a sua organização de forma coesa e coerente vai resultar no vosso guião, essencial para orientar a entrevista, mas atenção, ele não deve ser fechado nem limitador, ou seja, tem que ter a flexibilidade para deixar as perguntas que tinham previstas, mas que entretanto o entrevistado já respondeu no decorrer da conversa, e também aproveitar deixas inesperadas, mas interessantes, que vocês não tinham pensado, mas interessantes para formular novas questões. É muito importante não esquecer de avisar previamente o entrevistado os objetivos da entrevista e, claro, pedir autorização para gravar e fotografar. Quando estiverem a construir o texto, devem ser muito rigorosos na transcrição das respostas, cuidadosos para que o resultado seja, de facto, coerente, interessante para os vossos leitores. Outra vez, um bom título, por exemplo, aproveitando uma citação impactante do entrevistado, e escolheram uma foto legendada e acreditada, é imprescindível. E em que situações podem fazer uma entrevista ou uma reportagem? Neste contexto, obviamente, é para participar neste concurso. Mas o que nós pretendemos é que se apropriem destas ferramentas e as utilizem em diversas situações e contextos. Por exemplo, que façam boas entrevistas quando um escritor vai à vossa escola, a especialistas no âmbito das temáticas que estão a trabalhar nas disciplinas, aos atores, por exemplo, no final de uma peça de teatro que vão ver, a um amigo que tem uma banda, ou uma pessoa interessante, um vizinho aí da escola, enfim, não faltam oportunidades. E também que aproveitem as vossas saídas e visitas de estudo para fazer as reportagens, enriquecendo as vossas experiências e partilhando-as com quem não teve a oportunidade para as vivenciar. E podem sempre fazer um jornal escolar ou publicar nos canais de comunicação das bibliotecas e das escolas.
E pronto, não vos vou cansar mais. Os professores bibliotecários, os professores das disciplinas, o público na escola comprometem-se a incentivar, a apoiar e a reconhecer os vossos trabalhos. E, claro, publicá-los e divulgá-los para que muitos os possam ler. Entusiasmados? Então inscrevam-se e façam parte desta rede. Luísa, acho que me convenceste. Acho que conseguiste convencer-me a participar. Nós vamos aqui fazer ao contrário do calendário do concurso e por isso vamos começar pela entrevista e não pela reportagem, vamos em sentido contrário. Beatriz, muito obrigada por estares aqui conosco. Eu vou aqui ler um título. Parti para a África no barco Vera Cruz, não sabia para onde ia, que destino seria o meu. Este título, que como se adivinha está entre aspas, como de resto devem estar os títulos da entrevista, porque vamos pegar em alguma coisa, numa ideia forte que o entrevistado tenha desenvolvido. É o título da entrevista que a Beatriz fez ao avô, Manuel Ferreira, que esteve na guerra colonial quando era muito novo, quando era jovem. E eu, Beatriz, pergunto-te o seguinte: como é que tu, já sabemos que tens um avô que combateu em África, que fala sobre o assunto, mas como é que tu decidiste escolhê-lo para esta entrevista? Se é uma coisa que já alguma vez tinhas feito, assim, fazer perguntas ao avô para publicar, ou se ouvias as histórias que ele contava, mas desta vez foi diferente e decidiste que havia ali matéria para ir um bocadinho mais além? Antes de mais, obrigada. Sim, eu já tinha ouvido várias vezes as conversas do meu avô acerca da guerra e tudo mais, e quando me foi proposto fazer uma entrevista sobre participantes na Guerra do Ultramar e tudo mais, eu pensei imediatamente nele, porque sei que é uma pessoa que tenha orgulho, digamos, de ter participado e de ter defendido o nosso país. E então ele está sempre a falar sobre essa questão. E quando eu pensei em fazer uma entrevista, disse: não vou andar mais à procura. Tenho o meu avô em casa que adora falar sobre isso. E quando lhe propus a ideia, ele adorou, ficou fascinado, porque nunca pensou que as histórias dele, que ele contava todos os dias à mesa, fossem assim para uma coisa maior. Olha, e isso manteve-se depois da entrevista ter sido publicada? Ou seja, há aí há impacto, tiveste essa reação por parte do avô? Sim, o meu avô sempre gostou muito de contar e depois da entrevista agora conta tudo outra vez, mas diz: a minha neta fez uma entrevista sobre isso. Ok, é natural. Olha, e em ti, a data 25 de Abril ganhou mais significado para ti depois de ter estado a fazer assim uma entrevista com princípio, meio e fim ao avô? Sim, claro que mudou. Eu sempre tive muito fascínio acerca do 25 de Abril, sempre quis aprofundar mais a história, porque a nossa liberdade, sem ela, o que faria eu é sempre o que eu penso. E ao fazer esta entrevista ao meu avô, consegui perceber que realmente, tendo o outro lado da face da moeda, ou seja, saber o que era antes e a sorte que eu tenho em viver agora, depois do 25 de Abril, realmente fez-me ficar ainda mais fascinada e dizer: ainda bem que aconteceu o 25 de Abril, porque senão, se eu vivesse no tempo em que viveu o meu avô, eu não sei como é que seria. Dás mais valor, no fundo é isso, dás mais valor, dás mais valor, exato. Olha, esta entrevista que a Beatriz entregou a concurso é muito curiosa porque tem aqui uns elementos que no fundo são elementos de reportagem e por isso é um bom exemplo para este webinar, porque é uma coisa que pode acontecer e que valoriza a entrevista. Não tem de acontecer, isto que eu vou dizer agora, mas pode acontecer e valoriza uma entrevista. O que é que nós temos sempre de ter? Além da estrutura, o título, uma vez mais, geralmente uma frase do entrevistado, depois temos uma entrada, que são ali duas frases a resumir, no fundo, uma ideia da entrevista, e antes de passarmos à primeira pergunta, temos um parágrafo ou dois que nós dizemos, enfim, quase com pompa, que é um perfil, um mini perfil do entrevistado. No fundo é só dizer quem é, que idade tem, o que é que faz, uma coisa breve, e podemos ter também
alguma informação acerca das circunstâncias em que a entrevista é feita. Não tem mal, é agradável para quem lê, porque tanto como mais na reportagem, mas também na entrevista, no fundo o que nós fazemos é dar a conhecer. No caso é dar a conhecer uma pessoa, mas damos a conhecer também as circunstâncias em que fazemos a entrevista. Ou seja, se eu hoje combinar ir entrevistar alguém e chego lá e está tudo coberto de geada, e era ao ar livre, era num jardim público, está tudo coberto de geada, um frio de rachar, e decidimos ir para um café. E é nesse café que a pessoa vai ser fotografada. Não só não tem mal, como até fica bem, eu a seguir ao parágrafo do mini perfil dizer que a entrevista foi marcada para um jardim, mas estava tanto frio neste dia que decidimos fazê-la no interior do café. É um elemento, não, pode estar aqui. E o que é que a entrevista da Beatriz tem? As fotos, há sempre, não há entrevista sem foto do entrevistado, ela pode ser uma coisa muito estática, às vezes até assume-se mesmo que é quase um retrato, está ali a pessoa a ser fotografada na qualidade de entrevistado, não é estar aqui a falar, não, está ali para uma fotografia de entrevista. Mas podemos ter várias fotografias e em circunstâncias diferentes. E o que é que a Beatriz fez? A Beatriz foi com o avô a outros sítios e num deles ele até foi receber uma condecoração e isso está na entrevista. É uma das fotos com a legenda a dizer o que é que estava a acontecer ali. Ó Beatriz, isto foi a ideia de quem? É assim, eu mal pensei, eu nunca tinha feito uma É entrevista. uma bela ideia, ainda te repara, eu estou a perguntar porque é uma bela ideia. Nunca tinha feito uma entrevista, então também nunca tinha aprofundado muito acerca disso. Mas quando me foi proposto e quando eu comecei, disse assim: Olha, avô, agora vamos fazer. Por acaso foi mesmo, cheguei da escola e disse: Avô, vamos fazer agora uma entrevista. Foi no momento e disse assim: Sentas-te agora aqui e fazemos a entrevista. Vou gravar porque eu fiz um áudio também. E então, o meu avô, eu até achava que ia ter que repetir aquilo várias vezes e tal, mas não, ele conseguiu dizer tudo à primeira, disse tudo aquilo que queria e depois eu só passei tudo para o papel. E depois lembrei-me, é assim, para pôr uma foto do meu avô, já que ele tem tanto orgulho e já que eu fiz tantas coisas com ele acerca destas condecorações e tudo mais, disse, talvez vou dar um bocado de ênfase a essa situação e como tinha várias fotografias, pronto, vou acrescentar que pode enriquecer mais um bocado e realmente enriqueceu. Foi a minha professora bibliotecária que disse que se calhar ficava bonito pôr assim umas fotografias acerca desse assunto, dei-lhe a ideia, a professora concordou e pronto, veio daí as várias fotografias de momentos diferentes. É curioso porque faz parte da preparação da entrevista, não é? Há coisas que são indispensáveis. Sabermos quem é o entrevistado, o que é que fez, sabermos alguma coisa sobre a pessoa, para não chegarmos lá e estarmos a fazer aquelas perguntas cujas respostas é suposto já conhecermos quando vamos ter com ela. Depois, preparar, como a Luísa disse, o que é que nós queremos perguntar, estando abertos a ir, enfim, ao sabor também daquilo que a pessoa vai dizendo, porque isto, no fundo, é uma conversa. E depois, como e onde é que queremos fotografá-la, porque a foto é um elemento fundamental de uma entrevista. Passo agora para as autoras da, para as autoras da reportagem, para a Carolina e para a Sara. Também aqui eu gostava de começar por perguntar porquê que se lembraram de António Guterres, porquê que se lembraram de fazer uma reportagem e já agora porquê que decidiram fazê-la a quatro mãos, que é um trabalho que nem sempre é fácil. Não sei qual de vocês é que quer falar, Carolina ou Sara. Antes de mais, um bom dia a E todos. obrigada, olha, e antes de mais, muito obrigada também por estarem aqui, não é? Claro, Obrigada a força. nós. A ideia de fazer uma reportagem surgiu-nos no âmbito da disciplina de cidadania, em que o ano passado tínhamos de realizar ou uma reportagem ou uma entrevista, em que tínhamos de nos focar numa pessoa que fosse do nosso concelho e que tivesse tido bastante impacto no 25 de Abril. Eu fiquei a fazer o trabalho com a Sara, que já estamos habituadas e juntámos, e surgiu-nos a ideia imediatamente de fazer sobre o António Guterres.
Entretanto, começámos a fazer o trabalho e o nosso professor de História, o professor Sérgio, incentivou-nos a participar neste concurso e nós aceitámos. Eu vou também aqui ler o título, acho que é importante o título da reportagem. A levar Abril do Fundão para o Mundo, a herança e o legado de António Guterres. O que é que vocês falaram com várias pessoas para fazer esta reportagem, e muito bem, o que é que foi mais difícil ao fazer este trabalho? Ou seja, eu não sei se isto para vocês se é uma experiência que costumam ter, ou se, para quando estamos a começar, mesmo jornalistas já ao fim com muita prática, às vezes é quase, intimida quase, não é? Ficamos ali um bocadinho nervosos, com pouca vontade de ir ter com pessoas que não conhecemos, não sabemos se estão com paciência para nos aturar e para nos ter a responder a perguntas, são simpáticos, não são? Vocês tiveram assim esse momento, essa cortinazita ali ou foi tudo muito simples e nem pensaram nisso? Por acaso, nós tivemos muita sorte com os entrevistados. Sempre foram muito simpáticos, sempre estavam bem dispostos connosco, como disse sempre. A parte mais difícil foi mesmo arranjar tempo para os encontrar, para depois transcrever as entrevistas, e sim foi a parte mais desafiante. O mais difícil, Sara, foi conseguirem tempo para fazer o trabalho, não é? Porque era ir falar com várias pessoas, aqui reportagem sempre, aquilo que sim, não pode ser feita sem sair do computador, é ir, é olhar, observar, ouvir o que as pessoas têm a dizer e depois contar. Eu, antes de começar o webinar, até fui aqui espreitar um clássico, socorri-me do clássico que é o Livro de Estilo do Público, já com uma edição já com umas décadas, e há uma parte em que diz que, por exemplo, uma reportagem pode ter como abertura um apontamento impressivo forte, emblemático do sentido do texto. O que é que isto quer dizer? Eu já volto ao vosso trabalho em concreto. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, ao contrário de uma notícia pura e dura, que é a informação seca, nós na reportagem podemos e devemos dar elementos que permitam ao leitor ter a sensação de quase estar lá. Já vos deve ter acontecido ao ler um texto, chegarem ao fim e pensar, parece que estive lá. Isso é dos grandes elogios que um jornalista pode receber, porque fez seguramente bem o seu trabalho, se a reportagem teve esse efeito. E se eu chego, uma vez mais, eu chego a um sítio e eu tenho um gato a espreguiçar-se ao sol, é a primeira coisa que vejo quando chego, tenho a roupa pendurada na corda, isso é o tipo de informação que nós que não temos acesso quando falamos com as pessoas ao telefone ou por videochamada, por muito habituados que estejamos a juntar elementos, é uma coisa diferente. Isso só a reportagem, é o ir, observar, ouvir, contar. Fazer uma reportagem é contar uma história, não é? E foi isso que vocês fizeram aqui. Não quer isto dizer que se vá, a menos que seja uma coisa que acabou de acontecer, não é aqui o caso, não quer isto dizer que nós vamos para a reportagem assim, sem rede, não é? Chegamos lá, então agora venho aqui, ora então António Guterres conhecia, não é? Não, temos também de preparar a reportagem. Como é que correu essa preparação da reportagem? Como é que vocês a fizeram? E de que maneira é que depois aquilo que encontraram e aquilo que vos foi dito confirmou ou contrariou o que tinham lido? Em primeiro lugar, começámos por recolher toda a informação que tínhamos acesso sobre António Guterres, consultámos a internet, vários livros, e confesso que foi, se calhar, a parte mais desafiante, se calhar até mais do que as próprias entrevistas que fizemos, porque à medida que fomos recolhendo toda a informação, encontramos algumas informações que não eram fidedignas, eram até bastante questionáveis. Mas nós, em vez de as excluirmos, até porque não tínhamos como saber se eram verdadeiras, aproveitámos-las e, quando fomos fazer as entrevistas, questionámos se sabiam se era verdade, se era falso, e ajudaram-nos muito nisso. Ao recolhermos toda a informação, apercebemos que podíamos dividir a reportagem em 3 partes: na infância de António Guterres, no percurso político e no legado. E foi assim que, com a ajuda do nosso professor de História,
selecionámos os entrevistados e fizemos as questões. Muito bem, e acabas de acrescentar aqui uma linha importantíssima, que é fazer estes trabalhos, que são trabalhos jornalísticos, é uma maneira que não enfim, por muito que nós expliquemos, não é, o que é desinformação e como é que ela pode induzir em erro quem está a escrever uma notícia, vocês aqui tomam contacto diretamente com isso, ou seja, fizeram a vossa pesquisa e este é mais um dos pontos positivos deste tipo de atividade, deste tipo de concursos, é que os alunos aqui vão passar por isto, ou seja, fizeram preparação, leram sobre e depois, quando chegaram lá, aquilo não batia certo. E então aí não é preciso explicar mais nada, não é? Vocês aqui perceberam logo o que é que teria acontecido se não têm ido fazer o quê? Falar com quem sabe. Isso é válido para uma reportagem grande, é válido para uma notícia, porque aí alguém assume as afirmações. E vocês, neste caso, contactaram diretamente com um dos grandes problemas da atualidade, como todos sabemos. Vamos regressar, vamos subir outra vez, vamos voltar ao norte, à professora Helena Salazar, que esteve ligada e a incentivar o trabalho sobre o Gatil Simãozinho, que venceu na categoria reportagem na edição de 2022-23. Este Gatil Simãozinho é um porto de abrigo para gatos no recreio da básica e secundária Santos Simões, em Guimarães, e o trabalho, já agora, os créditos são devidos, foi feito pelos alunos Gonçalo Costa, Leonor Salgado e Nicole Fraga. O que pergunto é, já passou algum tempo, não é? O que é que fica da participação num concurso como este e no caso de terem feito uma reportagem? Aqui era dentro da escola, mas não tinha qualquer ligação com as atividades letivas e o mundo convencional da escola, não é? Bom dia, antes de mais, muito Bom obrigada dia, pelo muito convite obrigada. da Rede de Bibliotecas Escolares e do Público na Escola, e quero dizer que este trabalho, o maior legado que deixou foi uma motivação muito forte dos nossos colegas e alunos para participarem em iniciativas que têm uma visibilidade nacional. Portanto, não ficam circunscritas aqui ao público da escola, aos pais, aos professores e aos restantes alunos, nem ao Conselho, têm uma projeção nacional. E é algo que vai prolongar-se no tempo, não é? No caso da reportagem, ela está ainda online, quer no site do Público na Escola, quer no site da Rede de Bibliotecas Escolares, e isso é sempre uma motivação. Sempre que eu quero motivar os alunos para participarem nesta iniciativa, eu vou buscar a reportagem e digam, olha, os vossos colegas há uns anos atrás fizeram a reportagem, ganharam o prémio e continuam aqui em destaque. Eles neste momento já estão no 11º ano, estavam no 9º na altura, e portanto é uma forma de os motivar e verem que não é algo impossível, não é algo que fica fora do alcance deles, e às vezes são as pequenas coisas dentro da escola que dão valor ao trabalho. E o facto de ser uma realidade muito próxima também sente que é uma forma de valorizar também essa realidade, fazerem este tipo de trabalhos? Eu acho que o facto de termos a reportagem de algo que faz parte da paisagem da escola, foi o que valorizou o trabalho, porque quando eu e a minha colega Olindina Abreu, que estava a trabalhar mais diretamente com os alunos, que era ela a professora dos meninos, começámos a selecionar as reportagens que seriam interessantes para enviar para o concurso, ficámos também surpreendidas com a reportagem do Gatil, porque de facto o Gatil faz parte da paisagem aqui da escola. O Gatil é mesmo um edifício que temos, onde são recolhidos animais, gatos de rua, e portanto todos os dias passamos pelos gatos. Há constantemente feirinhas na escola para angariar fundos para alimentar os bichanos, para comprar a areia e todos os medicamentos que eles precisam. Temos muitas visitas de muitas escolas e instituições que vêm aqui ver os gatos e, portanto, é algo que para nós é rotina. E quando vimos a reportagem percebemos que de facto era um elemento distintivo e que era mesmo uma reportagem muito interessante. E, portanto, é o conselho que eu também dou aos alunos que estão a ouvir,
é que não procurem fazer reportagens sobre algo muito grandioso, sobre algo que é digno de ser projetado por jornalistas profissionais. Às vezes as pequenas coisas que se passam dentro da escola, ao lado da escola, com os vizinhos, são muito mais interessantes do que se calhar fazer uma entrevista a um jogador de futebol muito famoso que já foi entrevistado milhares de vezes e que não vai acrescentar mais nada. Portanto, procurem essas pequenas coisas que fazem a diferença. Muito bem. Eu pergunto à Sara e à Carolina se, no vosso caso, se vocês sentiram também o impacto da reportagem que fizeram, quando ela foi publicada e quando foi conhecido que vocês tinham sido as vencedoras. Eu pessoalmente senti um impacto. Primeiro foi com a minha família, que não ficaram propriamente surpreendidos. Acho que já tinham uma pequena esperança de ganhar. Mas acho que depois com a minha família, que está mais longe, ficaram muito surpreendidos e tive um verdadeiro impacto quando eu e o meu pai foi um café e começaram-lhe a dar os parabéns e ele ficou, parabéns pelo quê? Quando lhe disseram o motivo, eu fiquei, ganhei, isto é a nível nacional, isto é uma coisa enorme. Acho que foi aí que eu tive o primeiro impacto mesmo. E tu, Carolina? Tal como a Sara, a primeira vez que senti o impacto foi na família, foram as primeiras pessoas que tiveram o conhecimento, mas depois também senti muito impacto, principalmente na comunidade escolar, que os professores davam-nos os parabéns às duas. A nossa escola tem um clube de rádio, saiu uma notícia, numa rubrica, saiu uma notícia sobre a nossa reportagem e a própria rádio acabou por nos entrevistar sobre o concurso, por isso senti muito impacto. Ou seja, é difícil arranjarem tempo, isto dá trabalho, tudo dá trabalho, mas também é bom, certo? Também Sim. dá gosto fazer. Pronto, isso é muito importante ficar também esta ideia. Eu não sei, Raquel, se aproveitamos agora, se calhar, para algumas perguntas. Eu, claro, tenho aqui mais coisas que eu gostava de perguntar, mas não sei se vamos, se calhar, agora ver algumas perguntas dos participantes que não estão aqui Sim, direto. é boa ideia. Nós lembramos só aos professores e aos alunos que nos estão a ver que este formato do webinar não permite que estejamos todos na mesma sala. Vocês podem fazer as perguntas diretamente no chat, ou então levantar a mão e eu aqui como administradora posso convidá-los para virem aqui para dentro da nossa sala, se quiserem aproveitar quer as alunas, a professora e os jornalistas para fazer perguntas. Entretanto, se calhar, enquanto decidem se fazem ou não, a Bárbara Sim, eu se calhar tem a voltava palavra. ali a Guimarães, à professora Salazar. Como é que é um bocadinho o exercício que que eu pedi à Luísa, se quiser agora convencer uns colegas a participar, assim que 2 ou 3 ou 4 conselhos daria? Olha, é o seguinte, eu tenho dois métodos. O método número um é o método formal, que eu acho que é o método que é usado por toda a gente, que é informar. Eu também sou professora de português e, portanto, no departamento nas reuniões de departamento eu vou divulgando estas iniciativas, vou divulgando também com os colegas que têm disciplinas em DAC, neste caso aqui na nossa escola temos História e Geografia, e vou divulgando estas iniciativas como uma boa oportunidade de fazerem trabalhos de valorização dos alunos. E depois tem a parte é mais informal, que é a parte de andar mesmo a picar, literalmente, os colegas, a dizer, então, tens alunos, arranja-me alunos para fazerem, para participarem, para fazerem uma reportagem, para fazerem uma entrevista. E às vezes também eu sei que há alunos aqui na biblioteca que são leitores muito assíduos e que gostam muito de escrever, e às vezes eu pico-os diretamente e digo: Olha, tens aqui este concurso, está aqui o regulamento, não queres participar? E vou conseguindo assim algumas participações. Não é fácil porque toda a gente tem muitas solicitações, há sempre falta de tempo. Mas eu acho que quem gosta de escrever, quem gosta de investigar, arranja sempre um tempo. E eu sei que há alunos que um dia gostariam de ser jornalistas, e, portanto, é uma forma de começar, fazendo estes pequenos Incentivar também, não trabalhos. é? Exatamente. E tendo este gosto de ver o trabalho publicado, que eu acho que isso é uma satisfação enorme. Raquel, temos perguntas? Não temos Não temos perguntas. perguntas.
podem colocar a mão no ar, se entenderem, e eu chamo para dentro, como disse. Há bocado foi aqui referida uma coisa importante, que é como todos estes trabalhos podem ser feitos partindo do pequenino aqui sem qualquer conotação pejorativa, é um pormenor dá uma reportagem, uma coisa em que eu reparo, alguém que faz qualquer coisa que eu acho interessante e fico com vontade de saber mais sobre a pessoa e sobre aquilo que faz, ou podemos ter aqui trabalhos que envolvem outra complexidade e falar com muita gente, ou seja, aqui há lugar para tudo e nenhuma destas hipóteses desvaloriza as restantes, ou seja, depois a escolha dos vencedores, nós à partida não temos, sim, se for aqui uma pessoa muito importante ou se for uma coisa muito complicada, não, é mesmo como é feito, e eu acho que o Gatil, nesse aspecto, é também um bom exemplo, o trabalho sobre o Gatil, não é? Porque era um trabalho, era uma coisa mesmo, era um trabalho amoroso, não é? A palavra que me ocorre. E eu acho que contribuiu para o facto de ser um trabalho assim tão carinhoso, foi o facto dos alunos serem voluntários no Gatil, porque o Gatil é gerido por uma professora, que é a professora Luísa Veiga, mas ela conta com a colaboração dos alunos voluntariamente. E, portanto, como eles estão lá todos os dias, só eles é que poderiam descrever aquelas sensações e aqueles sentimentos que Aquilo têm, não é? dizia-lhes muito, não é? Exatamente, Lá está, tinham exatamente. muitos pormenores, Eh, porque Eu, por exemplo, vejo o Gatil todos os dias, mas nunca entrei dentro do é espaço, isso, porque está é isso. fechado, não é? E eles entram lá, lavam o espaço, alimentam os gatos e, portanto, só eles é que poderiam fazer aquilo. E a reportagem é isso, têm de lá entrar, é isso mesmo. Bárbara, se me permite Sim. só aqui uma observação, que é um apelo também aos professores que nos estão a ouvir. Este cuidado que eles colocam ao enviar os trabalhos dos alunos para concurso é muito importante, porque por vezes os miúdos estão envolvidos e fazem tudo bem, mas há pequenos pormenores como não pôr fotografias que depois é desvalorizado no concurso, O título, como não pôr título, como não identificar os autores das fotografias, sobretudo, e portanto eu apelava aos professores que já o têm, que a maioria tem, mas às vezes que estejam mais atentos ainda, para que os trabalhos depois não sejam desvalorizados. eu já agora acrescento, Raquel, acrescento uma coisa muito breve, que é a foto, no caso em que há uma ou em que há uma que é a principal, essa foto, por favor, tirem-na e enviem-na na horizontal, porque os layouts depois dos sites da notícia que nós publicamos, as fotos têm de ser horizontais. Por isso, por exemplo, um entrevistado é difícil depois, às vezes, reenquadrar. Portanto, por favor, garantam sempre que uma das fotos é a pessoa fotografada na horizontal, independentemente depois de juntarem outras, e essas sim podem ter outros formatos, porque aí nós arranjamos maneira publicar ao longo do texto, embora seja sempre mais fácil se for horizontal, tá bem? Eu tenho aqui presumo que seja uma professora, a professora Ana Paula, e vou-lhe permitir que ela entre na nossa sala para fazer a pergunta. Professora Ana Paula, Estará sem som? está a ouvir-nos? Pode ter acontecido ter ativado a mão e não desejar falar. Professora Ana, está-nos a ouvir? Não, pode ter sido um erro. Está aqui uma pergunta, Raquel, de Maria José Barroso. Estamos na Escola das Piscinas nos Olivais de Lisboa, podem estender a atividade ao segundo ciclo. Este concurso, recordo, é para o terceiro ciclo. Não vamos responder assim diretamente sim ou não, mas é uma reflexão que podemos fazer Exato, vamos tomar nota da sugestão. desta gestão. Tenho aqui, sim, era essa a pergunta. Então, nada mais havendo a tratar. Bárbara, são 11h17. Estamos mesmo on time. Estamos, não sei se aqui aqui no grupo alguém quer dizer mais alguma coisa. Bem, Não? eu posso dizer aqui uma coisa que há bocadinho não disse. É que os alunos vencedores recebem um voucher de 150 euros e a biblioteca ganha a assinatura digital do jornal público com a duração de um ano. Portanto, isso quer dizer que a participação destes meninos que nos estão a ver todos
e que hoje se estão a preparar para eventualmente também poder fazer as suas reportagens e entrevistas, saibam, portanto, que há aqui uma cenourinha, há aqui um prémio de 150 euros, e também para a biblioteca a assinatura do público. Além de fazer bem ao ego, a participação Tal tem e este qual, prémio. Muito bem. tal e qual. Faltava-nos Devia dizer ser isto. a Vitória, também é acompanhada deste prémio, e essa é uma informação muito, muito importante e que nós ainda não tínhamos recordado. Pela minha parte está. Raquel, não sei se tem alguma coisa para encerrar. Queria apenas agradecer a todos os que estiveram aqui presentes, aos professores e aos alunos. Lembrar também que esta iniciativa Público na Escola, como sabem, tem uma outra parte que é dirigida aos alunos do ensino secundário e que se chama Isto Também é Comigo. Desde que a iniciativa teve o seu início, este ano, é o 4º ano, quer um, quer o outro, quer um projeto, quer o outro, têm vindo a assumir-se nas escolas e temos cada vez mais escolas a participar. No entanto, nós gostaríamos de ter ainda muitos mais e, portanto, os professores podem continuar a divulgar junto também dos alunos de ensino secundário e dos respectivos professores, porque, como disse a Luísa, e como já foi aqui percebido pelos testemunhos, quer das alunas, quer da professora, estas iniciativas são únicas, marcam-nos para a vida e, por vezes, fazemos aprendizagens tão ou muito mais relevantes do que aquelas que fazemos em sala de aula. Por nós, damos este webinar por encerrado, esperamos que tenham gostado e até à próxima. Obrigada.